invincible. Sejam bem-vindos a mais um capítulo de... E a Yashiro conseguiu um gatinho. O capítulo começa onde terminou o anterior, onde a Yashiro está determinada a recuperar a linha do tempo original dela. Ela recapitula tudo que a gente já sabe, que os Guardiões do Relógio mudaram a linha do tempo original. Só que essa nova linha do tempo é uma... Começa que eu pôr em palavras. Uma desgraça! Pois o Hanako não só cresceu, como também se transformou numa maldição da Casa Vermelha e matou muitas pessoas. E a Yashiro foi a única que fugiu da maldição Amane. E se ela não fazer algo, ela nunca mais vai ver não só o Hanako, mas também o Kou, o Mitsuba, o Teru, o Akane e a Aoi. Então ela pega o relógio e a chave que o Akane deu a ela, e ela tenta usar o reloginho para meio que retroceder o tempo. Só que nada acontece. A Yashiro tenta de novo, mas nada dá certo. E aí a Yashiro vai tendo menos esperança, pois e se o relógio não funcionar? Então ela tenta chamar os guardiões do relógio para vir para cá, e aí o relógio começa a se mover, só que explode na cara dela. E a reação da Yashiro não poderia ser nada mais do que a mais apropriada. A Yashiro fica desesperada porque o relógio acabou se quebrando e ela tenta pegar os pedacinhos, mas ela se depara com um ratinho fantasma, que meio que me passa muito uma vibe Estúdio Ghibli, pegando esses pedacinhos. E aí os ratinhos chegam perto da Yashiro e ela acha, legal, eu tenho amigos, mas os ratos roubam meio que o relógio. E a Yashiro tenta procurar pelos ratos, mas ela acaba os perdendo de vista. E é então que ela ouve um... E a cidade caia com um gatinho preto, que eu vou apelidar de gatinho Flow, por conta do Flow que tá gerando, que eu vou fazer crítica. E ele acabou meio que matando os ratinhos ladrões. O gato acabou percebendo que a Yashiro tá segurando o relógio, e ele fala, e ele meio que diz, você roubou o relógio dos Guardiões do Tempo? Tô impressionado. Mas foi logo sendo roubada por esses ratos? Tenho pena de você! Bom, a Yashiro inicialmente pensa que o gato é um brinquedo, mas não, ele não é um brinquedo. Bom, o gato acabou pegando o relógio meio que da Yashiro, e ele fala que ele é um servente dos Guardiões do Relógio. Um pobrezinho gatinho que meio que tava de serviço um pouco craque. E inicialmente está no cargo de pegar ratinhos. Ratos esses que tentam de qualquer outra maneira pegar meio que o relógio meio que para fazer alguns feitos de controlar o tempo. E ele aponta que meio que deve ser o mesmo caso da Yashiro. Especialmente que ela parece ser bem fletosa. E a Yashiro não gostou da insinuação do gato. Bom, a Yashiro meio que tenta explicar a situação pro gatinho, que foi o Akane que deu a ela para voltar no tempo, e o gato tanto faz, pois isso não importa, porque esses tipos de relógios só funcionam com seus donos, e por isso quebrou. E aí a Yashiro meio que fica inicialmente abatida, perguntando se ela não poderia voltar por resto do tempo, e o gato só vai observando. Bom, ele fala que ele vai para meio que a fronteira dos Guardiões do Tempo para consertar o relógio e vai reportar esse tal incidente. E ainda provoca que ela vai estar com muitos problemas. Ele vai indo embora enquanto a Yashiro meio que continua teoricamente abatida. E enquanto o gato vai descendo meio que durante o relógio, os ratinhos vão falando meio que em rateiros. E o gato, ué, vocês queriam que eu fosse legal com ela? Tu acha que eu tenho um ponto fraco meio que com ladrões? Além disso, essa garota não significa nada pra mim. Se bem que eu tenho um pouco de pena dela. Talvez eu tenha que falar que foram vocês que quebraram o relógio. E essa parte do gato, eu meio que tirei meio que duas informações. Primeiro, ele tá parecendo muito o gatinho Flow e também o gato da Coraline. E parando pra pensar, esse novo presente é praticamente um Coraline, só que de Hanako-kun. Pois, meus amigos, o tanto de desgraça que aconteceu meio que parece Coraline.
segundo, vamos falar da teoria de que o gato é um dos irmãos do Yugi. Mas especificamente o nosso capetinha Tsukasa. Pois além dos olhos que meio que chamam meio que mais atenção, meio que o Tsukasa era constantemente comparado a um gato pela Sakura. Onde, apesar meio que do Tsukasa ser um espírito maligno, estaria meio que usando a Sakura só para seus objetivos sombrios, a menina o trata como se fosse um animal de estimação. Dá pra argumentar com ele e ele não tem qualquer noção de espaço pessoal. Tem certeza? Tenho, sai de cima de mim. Como eu não posso mudar isso, eu penso nele como um gato, não como uma pessoa. Um gato. Miau. Mas tem a questão. Por que ele estaria meio que tendo pena meio que da Yashiro? Se ele meio que se conhecemos muito bem como é a índole do Tsukasa. Bem, considerando que os Guardiões do Relógio tentaram meio que viajar no tempo para impedir para ir para até as origens meio que do Tsukasa, com certeza aqui o Tsukasa seria a versão mais legal dele. Bom, essa é só a minha teoria. Bom, o gato meio que vai continuando andando, mas trabalha com a Yashiro de novo, que meio que pega o gatinho de transduzador. E aí ela meio que se proclama dizendo que ela é Yashiro Nenê, a garota que ultrapassou as 6 barreiras e vai precisar mais do que isso para afetá-la. É, a nossa garota meio que tem uma evoluída. Enfim, bom, meio que ela seguiu o gatinho como se fosse um ninja. E o gato meio que quer se soltar dela, mas é claro que ela não quer. E ela tem certeza que se o Akane deixou o relógio para ela, quer dizer que deve ter um meio de voltar no tempo. Claro, sem a ajuda do Akane. E ela pergunta se o gatinho sabe onde estão os outros mantedores do relógio. E o gatinho, olha, passou a informação, eu me recuso meio que a dizer isso. Passar por aqui é território sagrado. Somente os dignos abrem a porta. E vai ser impossível de você abrir. E aí a Shiro conseguiu abrir. Tudo porque ela tá segurando o gato. E nisso ela olha pro gatinho e se pergunta se eles iam se conhecerem. E o gatinho fica quieto e fala, acho que não. E aí se concorda, mas ela tava tendo uma sensação de déjà vu, o que aumenta mais uma teoria que ele deve ser o gatinho Tsukasa. E aí a Shiro finalmente chega na fronteira dos Guardiões do Relógio. Mas claro que a garota tá morrendo de frio. E o capítulo se encerra por aí. E gente do céu, esse capítulo finalmente foi um respiro do terror psicológico que a gente tava tendo. E enfim, estou apostando mais protagonistas na Yashiro e eu tô gostando muito de ver, pois a Yashiro, meio que apesar dela não ser uma garota que sabe lutar, ela meio que é protagonista. Eu também adorei muito a presença do personagem do gato e acredito, como meio que quase toda fandom, que ele deve ser meio que um dos irmãos Tsukasa. Pode ser o Tsukasa ou provavelmente o verdadeiro Hanako, já que meio que a personalidade do Hanako e do gato meio que mais bate. Veremos. Bom, esse foi o capítulo 123 de Hanako. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Mano, tô busy e fui.